Eu já suportei demais o seu escárnio. Suportar é a lei da minha raça. Você é o quê? Homem? Mulher? Você é pobre? Você é rico? Você é médico? Dentista? Cientista? Jornalista? Não importa. Não importa o que eu seja, porque a sociedade só enxerga a minha cara preta. E eu estou aqui, nesse momento, fazendo esse manifesto porque eu estou indignada. E eu não vou guardar essa indignação para mim. Porque a sociedade só enxerga que eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro. Negro, você é 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 negro! Há pouco tempo, num trabalho voluntário que eu fazia, eu estava conversando com uma cidadã sobre a possibilidade de reconstrução. E ali, tentando incentivá-la a sair da vida em que ela estava, eu comecei a perguntar coisas, a fazer propostas para melhora de vida. E nesse instante, em algum momento, eu fiz uma pergunta. Você não gostaria de estar no meu lugar? E a resposta foi não. Ela disse não. E continuou. É claro que ela estava sob efeito de substâncias e, nesse momento, o que eu creio é que realmente a sinceridade lhe alcançou, até pela falta de filtro que as substâncias lhe dão. Ela diz não. E eu, então, perguntei, por que não? E ela me respondeu, porque você é feia. Eu dei uma risada sonora, até porque são como crianças, essas pessoas. Já estão feridas, já estão sofridas, subnutridas. É tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta falta de tudo, que aqueles adultos não são mais adultos. São pessoas vulneráveis. E a gente que vai lá para dar um pouco de esperança, nós não estamos julgando. Mas ela continuou. Ela disse: todo preto é feio. Vocês têm pele feia, cabelo feio. Vocês são muito feios. Eu jamais gostaria de ser igual a você. Bom, constatar que uma pessoa, ela prefere viver nas ruas, sem roupas, sem dignidade, sem higiene, sem o mínimo de conforto, sem um teto que lhe impede de tomar chuva, vento, com pessoas passando e invadindo algo que poderia até vir a parecer com privacidade, mas não é, porque elas vivem uma vida indigna. Mesmo assim, ela prefere viver a vida indigna, que foi a alusão que ela fez, do que ser parecida comigo. E o mais grave é que a pergunta nunca foi: amiga, você quer ser negro? Mas o que ela viu, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes do que eu estava dando, antes do que eu estava propondo, antes do trabalho que eu estava fazendo naquela comunidade, foi a minha pele negra. Então a gente chega à conclusão que ser negro é pior do que qualquer coisa na vida. Apesar disso fazer algum tempo, eu só estou falando deste caso porque alguns dias atrás, eu, navegando pelas redes sociais, eu ouvi uma pessoa que eu sigo, e aqui eu quero deixar antes muito claro de que eu não estou condenando o que essa pessoa disse. Na realidade, eu só tomei um baque novamente. Porque essa pessoa disse: ninguém quer se associar a uma imagem negra. E essa pessoa, ela foi colocando mais coisas ainda, e mais uma vez, eu quero lembrar aqui
que o que essa pessoa disse só me impactou porque era verdade. Ninguém quer se associar a sua marca a uma pessoa negra. Ela disse também que as pessoas negras, elas têm muito menos chance de todas as coisas. Muito menos chance de ascender, muito menos chance de ser levado a sério. E, de uma forma ou de outra, com outras palavras, era como se eu estivesse ouvindo: sai daqui, negra. Aqui não é seu lugar. E, pasmem, isso me lembrou de quando eu estava no prezinho. Quantas vezes eu ouvi isso? Sai daqui, negra. Aqui não é seu lugar. Aqui não tem lugar para você sentar para tomar seu lanchinho. Nós não queremos sentar perto de você. Tia, a gente não gosta de sentar perto dela. Mas as crianças, né, com seu sincericídio natural, não foi só esse impacto. Esse foi um dos primeiros impactos que me fez perceber que eu tinha alguma coisa de diferente dos outros. Porque aquelas crianças, quando tinha festa de aniversário, elas convidavam todo mundo da classe, menos eu e os meus irmãos. Houve uma vez, até uma história, onde a criança convidou a gente. E a mamãe, que tinha muito poucas condições naquela época, ela comprou um presentinho, ela mesma fez o papelzinho ali, colocando tudo bonitinho, papel de presente, embrulhando tudo. E nos arrumou da melhor forma e nós fomos para essa festa. E quando nós chegamos nessa festa, nós não conseguimos entrar. Vieram alguns adultos e nos disseram que era uma festa só de família. É claro que nós vimos nossos amigos de sala brincando na festa. A não ser que eles fossem de uma única família, aquela festa não era só de família. Mas nós voltamos chorando e o pior, nossa mãe não sabia o que fazer e talvez fez o melhor que ela pôde, mas daquele momento em diante, nós não entramos em qualquer lugar. Era muito comum a gente parar o carro numa lanchonete, em frente a uma lanchonete chinfrim, e os meus pais dizerem: vamos embora, não vamos lanchar aqui não. Aqui só tem branco. Pois é. E nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando do século XX, final do século XX. Nós estamos falando de 100 anos de abolição. E ainda nós não podíamos entrar nos lares das pessoas. E as coisas foram piorando, porque nós crescemos e por esforços, mas verdadeiros esforços, nossos pais nos colocaram em escolas particulares. E mais uma vez, nós ouvimos muitas pessoas dizerem que ali não era o nosso lugar. Mais uma história, houve um dia que havíamos de fazer um trabalho, eu não lembro aonde que era, e a sala toda ia, e eu fui dispensada. Mais tarde, eu vim a saber que naquele local que a gente iria não aceitava a entrada de negros. Gente, eu creio que isto era 1989, 1988, 89. E havia lugar no Brasil, em São Paulo, público, onde negros não eram bem-vindos. Infelizmente, eu não me lembro qual era o local, senão eu falaria com muito gosto e muito prazer. Mas aconteceu. Não é uma história. É a minha história. Não é um conto, é a minha realidade. O que tudo isso quis me dizer é que o negro, ele não chega nem a ter chance de ampla concorrência na vida. E sabe o que é mais assustador? Eu já sabia disso. Mas por instantes, eu ousei ser apenas a Keller Damasceno, psicanalista, analista corporal, profissional dedicada, que se aprofunda nos assuntos, que se importa com as pessoas. Por um segundo, eu ousei acreditar que eu era eu. Mas, com poucas palavras, alguém me disse: você é negra! Você é negra! Você é negra! Eu sou negra. Eu sou negra. Eu sou negra. E isso é um orgulho para mim.
Eu estou muito feliz, aos 53 anos, de ser uma mulher negra, capacitada, de ter saído de onde saí e de ter chegado aonde cheguei. E aqui eu estou falando com você. Meu interesse é falar com você. Que, com certeza, deve imaginar que alguns lugares não é o seu lugar. Que alguns momentos não é o seu momento. Que você já foi longe demais. E o pior é que eu sei que vai ter gente dizendo que é mimimi, que no Brasil não tem discriminação nem preconceito, e vai ter gente dizendo que eu estou levantando bandeira, militância ou querendo me aparecer. Então já vou dizendo para você, e abra bem os seus ouvidos, porque eu vou dizer uma única vez. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem se indigna de que no século XXI as pessoas sejam classificadas, justificadas, embaladas e compartilharizadas sem direito à concorrência, sem direito a demonstrar o que é. Antes, sempre antes, chegará a minha cara preta. Sempre antes chegará a minha raça, a minha cor. Eu sou da raça negra. E tenho orgulho de dizer. Sou psicanalista. Sou mulher. Eu quero o meu lugar naturalmente, justamente e de acordo com a proporção da minha capacidade. E não apenas pela minha aparência. Agora, você que é negro e se sente também sem embasamento para o seu crescimento ou a sua falta de chances. Você que é negro e que acreditou na falácia de que a carne mais barata do mercado é a carne negra. De que a mulher negra é a mula do mundo. Se você tem filhos negros e quer que esse filho seja melhor do que você conseguiu chegar a ser, então esse vídeo é para você. Fique mais, porque nós vamos devassar toda essa situação. E nós não vamos aceitar. Porque se nós tivéssemos aceitado, nós ainda estaríamos cuidando da casa das sinhás, trabalhando por todos, trabalhando no lugar de todos. Aqui nós não vamos aceitar que o único lugar que nós somos bem-vindos é as esteiras das fábricas. É limpando o banheiro dos brancos. E tá tudo bem para quem faz isso muito bem. Para quem sabe fazer isso e se destaca fazendo isso. Eu tenho muito orgulho dos pedreiros, faxineiros, dos lixeiros, pessoas que mantêm a nossa vida tão certinha que nós nem percebemos que eles existem. Mas ai deles se eles faltarem. A sociedade sucumbe. A base da sociedade, como diz o nome, é a estrutura que segura essa sociedade. Mas aí vai. Essa estrutura não tem cor, não tem raça. Essa estrutura é para quem se enquadra nessa estrutura. Se nós não tivéssemos negros que discordassem, hoje eu não estaria aqui olhando nos olhos de vocês e mostrando a minha indignação genuína. Porque hoje eu tenho filhos. E eu não quero que os meus filhos tomem um choque de realidade ao ouvir tais imposições no futuro. Então, vou sim levantar essa bandeira. Então, eu estou aqui sim para convocar as cabeças pensantes deste país, deste mundo, para que nós abandonemos essa besteira divisória de seres humanos. Existe uma única raça no mundo, a raça humana. E ainda que não seja a melhor raça do mundo, é a minha raça.
Consciência é o meu direito e conscientização é o meu dever. Eu já vivi demais para me importar com a opinião de qualquer um, de quem nunca viveu o que eu vivi. Então, se você quer entender essa conversa, é para você. Se o problema aqui for a sua dor, então, meu querido, eu quero te dizer que eu sou psicanalista, eu atendo online, o WhatsApp de contato está aqui na descrição e você pode tentar marcar uma consulta. E aí nós vamos conversar sobre a sua dor, porque neste momento eu estou falando da minha dor. Então, escute só quem quiser escutar. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. 13 de maio de 1988, um povo sequestrado, animalizado, transformado em objeto, foi declarado livre. Livre de quê? Livre de quem? Eu sei que é apenas isso que os livros de história comportam. É apenas esse parágrafo. Homens livres a partir dessa data. Mas a verdade é que antes disso, durante isso e após isto, nossa história nos relegou a não conhecer que houve morte, houve separação familiar, houve assassinato cultural. E depois dessa tal liberdade, a vida ainda piorou muito. Hoje no Brasil, somos nós mais de 56% da população. Ou seja, negros e pardos somam um pouco mais do que a metade da população. Mulheres é a maioria. As mulheres negras, elas estão na base da renda familiar. E o pior, nós negros recebemos menos da metade de que os brancos. Nós mulheres recebemos menos da metade do que os homens. Nós ocupamos trabalhos precarizados. Nós somos a maioria periféricas. E temos uma pequena minoria em cargos de poder. Mas pequenas mesmo, viu? Mesmo sendo maioria, nós somos tratados como exceção. Como eu disse, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E a mulher negra virou a mula do mundo. O que eu quero dizer com isso? Keller, o que você quer dizer com isso? Que nós mulheres estamos acostumadas, nós mulheres negras estamos acostumadas a ser forte. Nós carregamos as nossas famílias nas costas. Nós carregamos a renda familiar nas costas. Nós damos conta de trabalhar fora, trabalhar em casa. Nós cuidamos dos filhos dos brancos, das casas dos brancos, da limpeza dos brancos, das roupas dos brancos. Nós limpamos as ruas. Nós fabricamos o que você come, o que você veste, o que você bebe. Nós estamos em toda parte, em todos os lugares, e estamos sendo apagados. É como se aqui tivesse uma censura e fôssemos colocados, relegados a uma margem que nós não temos o direito de ultrapassar. Mas aqui nós vamos falar de direitos e de deveres, porque nós pagamos impostos iguais. Nós pagamos aluguel, compramos casa, compramos carro. O nosso dinheiro é aceito. Ele não é tão negro quanto nós, que não podemos estar em todos os lugares. E a nossa imagem não pode ser vinculada com todas as coisas, a não ser essas, da base da pirâmide. É engraçado que por eu não querer fazer parte desta base, eu já ouvi piadinhas do tipo: ah, nega, se a escravidão voltasse, ou você seria mucama, ou então ia morrer no tronco. Porque você tem a boca muito... Você tem a língua dura, você tem a boca dura. Você tem a língua solta. Tradução, gente.
Nega, fica quietinha e se ponha no seu devido lugar. Eu já fui recusada em empregos. Eu já fui relegada a coisas, a profissões que não era minha. Quando alguém recusa o emprego, ele diz: nossa, sua entrevista foi muito boa, mas, como se diz, nós estamos precisando de boa aparência. Talvez os meus cabelos, eles não releguem a mim boa aparência, porque eu não estou a fim de enchê-los de química para parecer com o seu cabelo. Talvez os meus adornos não te lembrem boa aparência, porque sim, tem uma pitadinha da minha cultura. E a minha cara e a minha pele, que jamais poderá ser mudada, ela sempre está na frente de qualquer diploma, experiência. Na realidade, aqui a gente só segue uma performance. Uma performance onde ou você entra na caixa, e aí eu te dou um pequeno espaço, não muito grande, para você não se apropriar, ou então nós agradecemos pela sua presença, a sua experiência bem legal, mas nós estamos procurando outro tipo de pessoas. Nós estamos precisando de pessoas com outro tipo de repertório. O pior é que ouvir isso, vivendo no século XXI, é algo grave. A princípio eu pensei que seria assunto para terapia. Mas não, gente. Isso é assunto para falta de vergonha, para descaração, para descaramento de uma sociedade que acredita, que teme dar chance para nós, porque sabe da nossa capacidade. Porque sabe que se abrir alas para nos dar espaço, nós vamos passar. Mas acreditem, ainda que não tiver uma porta aberta, eu vou passar pelas frestas. Nós passaremos pelas frestas. Mas nós não vamos mais aceitar limitação aqui. O limite será apenas aquele que está em nós e nas nossas capacidades. E não no que você decidiu delimitar. Aqui nós vamos conquistar, nós queremos conquistar e nós estamos conquistando cadeira nas escolas, nas faculdades e nos trabalhos. E ainda que você grite: você é negra! Você é negra! Você é negra! Eu vou gritar: eu sou negra! Eu sou negra! Eu sou negra! E você acha que isso me ofende? Eu tenho muito orgulho de ser negra. E não vai ser uma sociedade arcaica, com ideias arcaicas do século passado, de uma época que já acabou, de uma história que durou um pouco mais de 300 anos e que em 100 anos nós estamos mostrando que somos iguais ou melhores do que muita gente que não passou por essa experiência. Aqui, quem vai limitar o meu lugar sou eu. E eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que eu não vou ter menos resistência. Mas eu estou aqui para dizer para você: eu, Keller, faço parte desta resistência. Eu não estou pedindo espaço para você. Eu estou tomando ele de assalto, porque ele também me pertence. E se você pensa como eu, agora é nossa hora. É nossa hora de mostrar que nós estamos aqui e para que nós estamos aqui. Para que nós possamos entregar aos nossos netos, aos nossos filhos, aos nossos sucessores, um mundo melhor, muito mais consciente. Você ainda está vivendo com a cabeça dos escravizadores.
Mas você pode mudar. Você pode crescer. Olhe para mim. Veja a minha capacidade. Escuta as minhas palavras. Abra. Renove os seus conceitos. Abra espaço para o novo. Nós somos uma única nação, a nação brasileira. E para crescer, nós temos que crescer juntos. Somos mais da metade da população. E isso não é conversa. Isso é realidade. Estamos aqui para crescer juntos ou para desabar juntos. A escolha é sua. Quer você seja branco, negro, pardo, mulato, moreno. Aqui, esta conversa é para gregos e baianos. Porque sim, se nós unirmos nossas forças, nossas expertises, nossas qualidades, nós vamos longe. Mas, como sem ajuda, nós já fomos muito longe. Nós, homens e mulheres de pele negra, já fomos longe, iremos muito mais. Eu não estou pedindo espaço. Eu não estou pedindo espaço. Eu estou ocupando. Para quem chegou até aqui, coloque nos comentários se você já sofreu algum baque como este. Se você já teve vontade de fazer um manifesto mostrando as suas qualidades. E principalmente, se você concorda comigo. Se você discorda comigo. Me conte se você já passou por alguma discriminação que nem parecia discriminação. Eu quero saber. Na realidade, eu preciso saber se tem alguém mais aqui que está indignado como eu. Eu sou Keller Damasceno, gente. Eu sou psicanalista. Eu sou analista corporal. Eu sou mãe. Eu sou mulher. Eu sou palestrante. E eu sou negra. Um abraço, um beijo. E eu quero saber mais de vocês. Eu quero ouvir a voz de vocês. E vamos colocar as nossas vozes bem alto. Chega de silêncio. Chega de aceitação. A nossa história muda agora. E quem muda a sua história é você. Um abraço de coração. E desculpa o desabafo. Não desculpa. Era necessário falar. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangue igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho. Toma no cu, rapaz.